No início de um relacionamento com um narcisista, as coisas tendem a ter uma proporção muito grande. São declarações de amor em público, flores no trabalho, ajoelha-se para pedir a mão em casamento. No caso das mulheres, elas são extremamente sedutoras, tem sempre uma lingerie, uma roupa provocante, criam uma cena, um mar de rosas para esse narcisista, para essa vítima pisar. Mas sabe que isso tem um porquê. E esse porquê tem 3 vias. Você quer entender? Vem cá, vamos conversar. Oi, eu sou a Ana Maria. Eu sou vítima por mais de 10 anos de um narcisista perverso e hoje uma sobrevivente. E eu uso as minhas redes sociais, junto com a psicanálise, a neurociência e também a naturopatia, para que junto a gente venha entender esse transtorno de personalidades com a ênfase maior sempre aqui no narcisista. E você já se deparou com uma cena assim? Aconteceu com você? Fala comigo aqui nos comentários. Algo que te deixou com a dopamina a 1000, seu cérebro não deu conta nem de captar. Eram umas demonstrações de amor que deixava todo mundo de boca aberta. Flores no seu trabalho, naquele momento mais inesperado do dia, ou também uma declaração de amor em público, sabe, aquele momento que ele sobe lá no púlpito e fala para todos os presentes ouvir que você é o amor da vida, ou aquela noite bem preparada, cuidadosamente preparada para você, e você realmente se sentiu a única ou o único. É isso a intenção número 1 do narcisista. Cravar na sua mente, na sua memória, os momentos inesquecíveis que nunca mais vão voltar. Que acaba, tá? E ele quer deixar isso muito bem gravado. Esse é um dos intuitos do narcisista quando ele coloca a vítima no pedestal. Parece que o narcisista desceu para te enaltecer, mas na verdade não. Porque pensa comigo, você ganhou flores, mas você ganhou flores, mas quem fica com a fama é a pessoa que enviou. Nossa, como ele é apaixonado, ou ela é apaixonada. Nossa, como ele é delicado. Nossa, como é atencioso ou atenciosa. Os olhares não vêm para você que recebeu, mas para quem está dando. Não tem o ditado, melhor é dar do que receber? O narcisista sabe disso. Então, o fato dele te enviar flores, número 2, é exatamente isso, ou de subir num palanque, ou de fazer declarações em públicos, ou se ajoelhar aos seus pés e dizer que você é o único, única, insubstituível, é simplesmente para gravar e que para a atenção fique voltada para ele. Agora, o terceiro porquê, você vai falar, não é possível. Sim, mas é exatamente isso. O narcisista usa isso para atingir o ex ou a ex. Porque o fato dele saber que está causando dor, que está causando tristeza, que está causando confusão na vítima que foi descartada ou que fez o descarte, isso para ele é muito bom, porque normalmente o narcisista não é um ser tão inteligente assim. Ele usa as mesmas coisas, as mesmas táticas. Aí a vítima que ficou lá deixada vai pensar, nossa, ontem era eu vivendo tudo isso. Hoje ele está nomeando outra pessoa. Normalmente é o mesmo lugar, a mesma música, as mesmas cores de flores, justamente para atingir a outra pessoa, porque só o fato dele imaginar que a outra pessoa está se sentindo mal faz com que ele receba dopamina. Então, enquanto a vítima central está pensando que é sobre ela, nunca foi e nunca será. É sempre sobre o narcisista, ponto, porque ele é a estrela. E a vítima, seja a descartado ou a atual, não passa de ser simplesmente a supridora das necessidades dele. E ele tem essa necessidade mesmo de tornar público algo que ele está assumindo como vítima principal, com grandes trompetes e com grandes estrondos e com grandes alardes, para que todos ficam sabendo
que ele está muito bem, ele está muito feliz, a vítima se sinta única, a vítima descartada se sinta péssima, mas de qualquer maneira, todas essas três vias estão simplesmente suprindo o narcisista. Para a vítima, que está passando agora a ser a vítima principal, para ela vai ficar muito confuso, porque quando passa, né, essa fase do love bomb e começa a fase da desvalorização, a mente dela, que recebeu muita dopamina, né, a ocitocina, e ela ficou naquele estado ali de nossa, a vida é maravilhosa, eu sou única, eu sou importante, eu sou a pessoa amada, ninguém nunca me amou assim. Ela entra na fase da desvalorização e isso fica muito confuso. Como alguém que fez tudo aquilo para mim, me fez sentir única como ninguém fez, ou único, de repente começa a me tratar, me desvalorizar, me fazer sentir cada vez mais. Então fica mais fácil, a vítima assume que a culpada do esfriamento da relação é dela, e tenta de todas as formas ali suprir o narcisista para que ele volte àquele inicial. E quando ela vai tentando e aquilo não vai fluindo, que ela chega para falar com o narcisista, ele vai usar exatamente esse momento como ponto de que a culpa é sua. Olha, você não lembra como eu era no começo? Porque você fez isso ou fez aquilo ou deixou de fazer, não interessa. Ele sempre vai voltar essa culpa para você. E normalmente depois dessa conversa ele vai vir com tratamento de silêncio e você fica todo confuso, a vítima fica toda confusa ali, sem entender o que de fato está acontecendo e dependente, porque o cérebro, ele quer de novo aquilo tudo, né? Aquele fervor, aquela dopamina, aquele bem-estar, aquela sensação de se sentir amada. Porque, sim, seres humanos saudáveis, eles querem e precisam se sentir amados. Aí vem o narcisista que faz esse bolo perfeito, só que é um bolo oco, porque, na verdade, nunca foi sobre a vítima, sempre foi sobre ele e vai continuar o ciclo sendo sobre ele, sobre o narcisista. Ele é o tema central da história. E se a vítima começa a perceber, com o passar do tempo, que o narcisista ele gosta de pôr o carro para andar, vamos assim dizer, ele gosta de correr, por exemplo. Eu sempre trago aqui um exemplo de um documentário que eu vi, que ele conheceu a vítima, né, eles falavam virtualmente, depois conheceu pessoalmente no primeiro dia, no segundo dia ele declarou apaixonado, né, o amor da minha vida para aquela vítima lá, e no terceiro dia eles já estavam correndo atrás de se casarem. Um absurdo, 3 dias apenas, né, que viu a pessoa ali e já está correndo atrás de se casar. Mas por que ele tem essa pressa? Para não ser descoberto, porque ele não precisar segurar muito esse papel. Até porque quando ele fez a leitura, ele começa a fazer os testes, ele precisa ter você mais perto, para ele sentir melhor o que realmente está dando certo, onde ele vai poder abusar melhor, onde ele vai poder aprofundar os abusos, onde que ele vai precisar ser um pouco mais superficial, onde ele vai precisar segurar, e ele vai procurar ali melhorar para que ele continue te dando migalhas de amor, vamos assim chamar, para que você continue fornecendo o que precisa ser fornecido. No caso, que é o suprimento das suas emoções, o seu sofrimento e toda a história que nós já discutimos. Esses são os pontos principais porque o narcisista gosta tanto de fazer declarações públicas, simplesmente para atingir a vítima que ficou, deixar a vítima atual confusa e ao mesmo tempo se sentindo única, e as pessoas que estão em volta também dando para ele esse suprimento. É triste, mas verdadeiro. Esta é a fase esta é a face que o narcisista apresenta. Eu espero sinceramente que você tenha entendido, que tenha feito sentido. Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo vídeo. Tchau!